Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora atualizar as notícias porque tem novidades relacionadas ao Timão. O caso Rodrigo Garro tem uma notícia que é boa para a defesa do jogador. Eu vou te explicar essa história. Tem um zagueiro que fez um anúncio importante, viu? E uma dívida surreal, inacreditável por um volante que mal jogou. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Bom, turma, obrigado para todo mundo que está se inscrevendo, ainda se inscrevendo. A gente já passou de 1 milhão, já estamos batendo quase 1.100.000 aí. Muito obrigado pelo carinho de todos. Aquele like no vídeo também me ajuda. Tem muita notícia envolvendo o Corinthians e eu começo com essa situação envolvendo o Rodrigo Garro, ausente das postagens do Corinthians nesses primeiros dias de 2025, da pré-temporada. Corinthians que estreia no dia 16 contra o Red Bull Bragantino no Campeonato Paulista, já está trabalhando com o Ramon Dias, mas o Rodrigo Garro, vocês sabem, né, se envolveu em um acidente com uma vítima fatal, foi indiciado por homicídio culposo sem a intenção de matar, sem o agravo pela ingestão de bebida alcoólica, porque o juiz considerou um índice muito baixo, embora a localidade de Las Palmas, né, onde ele estava na Argentina, tenha a tolerância zero para a ingestão do álcool no volante, né, no comando da direção. Mas isso não resultou num agravamento do indiciamento por conta do juiz, né? São coisas diferentes. Para você, por exemplo, cometer uma infração de trânsito, ok, a tolerância é zero. Para você ser indiciado por isso, para constar no indiciamento, o juiz entendeu que não foi o suficiente. Só que aí o processo está rolando, o Rodrigo Garro solicitou uma preservação nesses primeiros dias, né? Por isso que ele nem está aparecendo nas postagens, não vai dar entrevistas, provavelmente está muito abalado, está tendo o apoio psicológico do clube, está tendo o apoio das pessoas envolvidas no clube, né? Não apenas dos psicólogos, mas dos jogadores, da diretoria, do próprio Ramon Dias, e está respondendo à justiça, né? Acho que isso é o mais importante. E teve novidades durante o dia, apuradas aí pela minha amiga e competentíssima Bianca Molina, da TNT Esportes. Um exame apontou o uso de substâncias, de drogas, do motociclista, a vítima, o Nicolas Chiaravaglio, né? Identificado assim, de 30 anos, foram realizados exames e esses exames eles detectaram no sangue do motociclista a presença de maconha e cocaína. Ele testou positivo para essas substâncias. Além disso, essas amostras apontaram 1,56 grama de álcool por litro no sangue dele. O Garro, 0,56. O motociclista, que acabou falecendo no acidente, 1,56. Acima de 1. Além das substâncias maconha e cocaína. Ele já havia sido, né, identificado como portador dessas drogas e agora o exame apontou que ele também constava com elas no sangue. Tem diferença, né? Daqui a pouco ele apenas portava, mas não tinha ingerido. Nesse caso ele acabou ingerido, utilizando, enfim, qualquer termo aí para essas substâncias. E tem mais, ele estava com a habilitação suspensa há mais de 2 anos, desde setembro de 2022. Além de não estar usando capacete e com as luzes apagadas. Ou seja, o que a gente pode dizer relacionado a isso? Não vou aqui tecer nenhum tipo de opinião, juízo de valor, eu sou completamente leigo nessa questão, mas tem uma leitura meio óbvia, né? É uma notícia boa para a defesa do Rodrigo Garro, na medida em que há um acidente que acaba trazendo uma vítima fatal, mas com muitas intercorrências, né? Muitas responsabilidades do próprio motociclista. Então, o Rodrigo Garro vai responder, vai defender, digamos, responder às autoridades tudo aquilo que for preciso, mas é claro, né, não deixa de ser um episódio traumático aí, que o Garro tenha força para seguir a sua vida e a gente sempre não cansa de desejar né, condolências para os familiares da vítima, né, que acabam sofrendo mais do que qualquer coisa. Enfim, acho que é uma notícia importante, não deixa de ser um atenuante no acidente, mas isso, obviamente, tudo vai depender do julgamento, né, da audiência e desse processo que ainda está em tramitação.
O zagueiro Kaká acabou se antecipando e publicou na sua rede social a sua permanência em definitivo no Corinthians, o seu novo contrato. Ele estava emprestado pelo clube japonês, o Tokushima Vortis, e a gente já tinha falado aqui no final do ano passado, né, que ele havia já cumprido as metas estipuladas em contrato para a aquisição em definitivo do jogador no valor de 4 milhões de dólares. E agora está confirmado. O Corinthians não anunciou ainda, não sei porquê. O Corinthians está com muita coisa envolvida, né, com muitas preocupações, mas demorou aí para anunciar, por exemplo, o empréstimo do Fagner, né, que já tinha até se apresentado lá no Cruzeiro, já está até lá nos Estados Unidos na pré-temporada, e só na quarta-feira, né, o Corinthians confirmou o empréstimo do Fagner. Pois bem, o do Kaká ainda não foi confirmado, mas o próprio Kaká tratou de revelar na sua rede social, com um texto muito bonito, da identificação que ele criou imediatamente, do arrepio que ele sentiu quando pisou no gramado da Neoquímica Arena, diz que aqui é diferente mesmo, aquela coisa toda, né? Juras de amor, e que agora, né, tem a oportunidade de defender essa camisa por mais 4 temporadas. Uma aquisição de 90% do zagueiro, o Corinthians realizou ao custo de 4 milhões de dólares junto ao Tokushima Vortis, ele que estava emprestado. E é curioso, porque ele termina a temporada até na reserva, né, da dupla André Ramalho e Gustavo Henrique, mas foi titular em vários momentos. E, cara, o quinto maior artilheiro do ano. Ele só está atrás do Yuri, do Romero, do Garro e do Memphis. Ele marcou 6 gols. Teve 1 ou 2 gols contra também, né? E teve aquele episódio polêmico, né, dele xingando a imprensa na zona mista, né, passando por lá. Fora as coisas que aconteceram no final da temporada passada, foi um ano, né, digamos assim, atribulado para o Kaká, né? Você gostou da permanência do Kaká? Eu acho que ele fez alguns bons jogos, cara. Logo que ele chegou assim, ele me surpreendeu até pela personalidade, né? É um dos líderes, rapidamente se tornou um dos líderes do elenco. E agora está mantido aí. Talvez assim, se a gente olhar para o nível que o Corinthians atingiu no final do ano, a gente pode pensar que talvez a exigência para a defesa também ela tenha se tornado um pouco maior do que o nível que o Kaká desenvolve como zagueiro. Agora, eu acho que é um jogador importante para grupo e ele está mantido no elenco aí e ele mesmo tratou de anunciar. Para fechar, gente, essa informação é inacreditável. É inacreditável. Bom, vocês estão vendo aí, tem várias informações sobre dívidas do Corinthians, né? Todos os dias a gente noticia algo diferente. E o Giuliano Bertolucci, que é um empresário parceiro do clube, pelo menos foi das antigas gestões, das gestões anteriores, ele tem uma dívida que é inacreditável. Uma dívida de 78 milhões de reais com o Corinthians. Vejam só, um empresário tem uma dívida de 78 milhões de reais com o Corinthians. Mas mais surreal que isso, é que a dívida com um jogador, por conta de um jogador, porque o que representa essa dívida? São empréstimos que o empresário fez para que o Corinthians pudesse adquirir jogadores, seja por contratação via empréstimo, seja por aquisição de direitos econômicos, seja por empréstimos para pagar salário, enfim. São empréstimos e também intermediações. Né? O jogador lá, eu preciso adquirir aquele jogador, então está aqui, dá um valor antecipado, com um parcelamento, quase que né, o empresário serve quase como um banco nesse caso. Né? Eu ia usar outro termo, mas melhor não utilizar para não me complicar. Você paga esse valor, né, o empresário paga esse valor, o clube fica devendo para o empresário, num parcelamento a pagar, né, lá, a pagar de vista, né, digamos assim, mas com um juro, com um ágio muito alto. E aí, gente, o Bertolucci intermediou a contratação do volante Ramiro, que eu gosto, eu amo de paixão o Ramirinho, fui muito feliz com o Ramirinho no Grêmio, mas no Corinthians, ele quase não jogou. O Corinthians adquiriu 70% do Ramiro por 3 milhões e meio de euros. Esse valor de 3 milhões e meio de euros, na conversão com juros já, numa correção em 2021, essa dívida com o Bertolucci, ela estava em 26 milhões de reais. Tá? 26 milhões, para ser mais exato, 411.287 reais. 26 milhões de reais, tá? Que deveria ser pago em 24 parcelas de 1 milhão e 100. 1 milhão e 100 até o final de 2023. O Corinthians não pagou. Essa dívida de 26, ela pulou para 42 milhões.
Nesse período tem multa de 600 mil reais e mais 10 milhões de juros. De juros. 42 milhões de reais o Corinthians deve para o empresário Giuliano Bertolucci. 42 milhões de reais por uma dívida relacionada ao volante Ramiro, que mal jogou pelo clube e que, detalhe, saiu de graça. Terminou o contrato, foi liberado. Cara, que loucura. E aí tem outros jogadores, né? Porque ele também emprestou 6 milhões de reais numa oportunidade, mais 2 numa outra, são 8 milhões de empréstimo. Aí tem jogadores que ele intermediou negócios, como o Jô, o zagueiro Léo Santos, o Douglas Augusto, o Paulinho. O Paulinho, agora se aposentou, também teve uma intermediação aí no valor de quase 3 milhões de reais. E aí vai somando, gente, 78 milhões. Detalhe, a dívida total é 53, tá? Só que 17 milhões é só de juros. E aí chega no 78. Tá explicado, né? Por que o Corinthians, quando a gente fala, o Corinthians deve 2 bi, mas como é que chegou nesse ponto? Eu pergunto, como que deixa chegar nesse ponto? Comenta aqui, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!